para que não só a nossa passagem, mas também a continuidade da vida no plano espiritual seja a melhor possível, né? E Nosso Lar inaugurou, por assim dizer, não foi a primeira obra da Lavra Mediúnica do Chico, mas inaugurou essa série de obras sobre a vida no plano espiritual. E ela é muito marcante pelo seu conteúdo e pelo seu também pela simbologia dessa mensagem que se descortinava. Kardec como um continuador fundamental da doutrina espírita, o Chico como continuador de Kardec, e eu vou falar um pouco sobre essa obra magnífica, naturalmente sem a pretensão de esgotar qualquer tipo de assunto, mas trazer algumas reflexões interessantes para que a gente possa pensar sobre o caso da vida no plano espiritual, né? Que sabemos nós, pelo estudo da doutrina, ser a nossa verdadeira vida, não é? A vida que podemos dizer ser o habitat natural do espírito, né? Mas o livro Nosso Lar, essa obra, nos traz uma série de outras considerações que, combinadas naturalmente com o que a doutrina espírita traz na sua origem, as obras básicas, Revista Espírita, precisamos estudar mais e mais, né? Outras obras complementares, o que é o Espiritismo, enfim, obras complementares de espíritos que secundaram Kardec, tantos dentro da ciência espírita, da filosofia espírita. A gente tem, em verdade, uma complementação de todo esse arcabouço, né? Precisamos estudar o Espiritismo nascente, precisamos estudar sua continuidade. Então, Nosso Lar, em muitos aspectos, ele traz uma renovação do que já havia sido abordado pelos espíritos na revelação inicial da doutrina espírita. Kardec não se aprofundou como veio se aprofundar André Luiz na condição de intérprete, né? Como que um jornalista, intérprete de espíritos superiores. Nós sabemos pela mediunidade do Chico, por exemplo, que todos os principais assistentes que são colocados aqui na obra, né, por exemplo, o ministro Clarencio, no caso aqui de Nosso Lar, e uma série deles das obras seguintes, são grandes espíritos luminares que a humanidade já teve, né? Alguns de relevo, conhecidos como Sócrates, por exemplo, né? Eles não são conhecidos porque também as suas personalidades enquanto encarnados não é o que mais importa, importa sim o conteúdo, não é isso? Mas é fato que nós temos aqui um manancial muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Então esse também é um dos motivos porque devemos falar repetidamente, novamente, sobre as obras. Uma porque todos nós, como é do nosso desejo, amadurecemos, não é isso? Então, cada leitura vai nos trazer novas visões que particularmente teremos pelo nosso amadurecimento. Outra porque, em conjunto, podemos ter insights, né, ter outras visões sobre aquela particularidade. Portanto, então, é fundamental novas leituras, e quem nunca se deparou fazendo uma nova leitura de um mesmo tema com um assunto que pareceu não estar ali da primeira vez que você leu ou não. Então é sempre atual falar sobre isso. E Nosso Lar, nessa condição, ele traz... Foi uma obra que veio à publicidade em 1943, portanto, num momento de muita turbulência no nosso planeta, à época, e trouxe informações que, se ainda hoje são de alguma sorte contestadas, à luz, nós já temos tantas informações, a ciência já avançou tanto a ponto de confirmar inúmeras afirmativas que estão aqui enfeixadas, mas ainda sofre resistência, quiçá, que dirá a época, né? Então, Chico foi ainda jovem, à época, com 30
83 anos, aqui quando a obra foi publicada, foi alvo de muitas perseguições e particularmente no seio da própria doutrina espírita, muitas pessoas tinham dúvidas a respeito do assunto. Afinal, Chico era um jovem numa cidade pequena, Pedro Leopoldo, no interior de Minas, num país que não é o que vivemos hoje, né? Um país ainda mais menos regionalizado, né? Quer dizer, o interior do país muito menos conhecido, muito menos condição de circulação da informação. Então houve muita dúvida a respeito do tema e muita resistência também. Então uma série de espíritos foram importantes, encarnados à época, para darem a credibilidade devida e trazerem dentro da Federação Espírita Brasileira essa obra e todas as que se seguiram. Portanto, Chico, a gente sabe, mais de 400 obras publicadas enquanto em vida, naquela encarnação, e tantas outras que ainda estão sendo publicadas, estão sendo organizadas, já passa do número de 500 obras da Lavra do Chico. Essas obras, elas são para os séculos, né? A gente vai aqui falar, por exemplo, de alguns casos que ainda hoje a gente não consegue atinar, não consegue muito bem entender o mecanismo. Mas tantas outras são as que já tiveram confirmação da ciência oficial, né, podemos dizer assim, que seria leviano da nossa parte questionar a possibilidade da real comprovação dessas informações, algumas ainda no campo do estudo acadêmico na atualidade. Como todos possivelmente sabemos, né, ainda mais pela existência do filme, que trouxe alguns aspectos do filme, o nosso personagem principal, o André Luiz, ele passou 8 anos, né, na condição de espírito que regressava ao plano espiritual, ainda muito perturbado pela circunstância do seu desencarne, né, houvera passado por um câncer, né, uma complicação que se agravou, né, acabou por desencarnar na mesa de cirurgia e passou esse período, né, dando a dimensão da relatividade do tempo, que para ele, em alguns momentos, pareceu ser muito mais, mas que, dada a perturbação também, ele não pôde aquilatar do tempo passado, 8 anos, se sentindo perseguido, num plano de existência diferente, e que ele demorou, dada uma característica que é muito comum a todos nós, né, o orgulho da sua posição no mundo, né, uma vaidade que demorou, de certa forma, a se dobrar à evidência de estar numa situação de fragilidade e, nessa condição, alcançar o descanso para a tribulação numa oração verdadeira, sentida, porque assim são as diretrizes da lei divina. Não adianta, como Jesus falava, né, que, dando como exemplo os fariseus, até citados na página com quem ele conviveu, não adianta ir para a praça pública fazendo orações em altas vozes, como é costume dentro daquela doutrina, né, dos fariseus, esperando ter as suas rogativas atendidas pelo clamor, né, da sua rogativa, pelas palavras que diz. Jesus recomenda, no Sermão do Monte, por exemplo, né, essa passagem iluminada, que está lá no Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 a 7. Jesus recomenda, por exemplo, em relação à prece, que foi o que André Luiz conseguiu depois de 8 anos, numa figura bonita, entrarmos no nosso quarto interior, fecharmos a porta e nos dirigirmos a Deus, nosso Pai Criador, né, de forma
no recesso da nossa intimidade, né, e Deus, que sabe o que se passa em secreto, irá nos atender. Porque aquele que ora na praça pública, dizia Jesus, já teve a sua recompensa na medida em que ele esperava ser visto e ser reconhecido pelas palavras e pela ostentação que fazia. Então, André Luiz conseguiu, nesse sentido, perceber o auxílio que já estava à sua volta. Esse é um aspecto muito relevante, porque, em geral, nós colocamos essa rogativa, né, essa preciosidade que é a prece, no exterior, não é isso? Nós, de certa forma, pretendemos estar sempre disponíveis ao auxílio, desejamos ser auxiliados todo o tempo, muitas vezes manifestamos esse desejo, mas ele não é integral, não é pleno, não é legítimo, uma vez que, se nós desejarmos ser ajudados, não tenhamos a menor dúvida, né? Há sempre nosso espírito protetor, aquele que nos acompanha de mais próximo, mas também, sem dúvida nenhuma, somos amparados incessantemente por espíritos afins e por uma pleiade de espíritos, um grupo grande que deseja o nosso progresso, em particular e no plano social, no plano da coletividade. Então, o desejo de ser ajudado, a gente não pode ter dúvida, e isso é a fé raciocinada, a parte dela, que nós estamos sendo objeto de auxílio, que depende de nós encontrarmos essa afinidade, né, que encontrarmos esse diapasão de sermos auxiliados, porque o auxílio está presente. E foi o que aconteceu. O ministro Clarencio, um ministro de Nosso Lar, um dos 72 ministros daquela organização hierárquica, sim, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas estava apostos, ele e uma equipe, para resgatar não só André Luiz, mas tantos quantos espíritos precisassem e estivessem condição de receber o auxílio. Foi o que aconteceu no caso dele, por intercessão, digamos, da sua mãe, que tinha a possibilidade de interceder em seu favor. Evidentemente que ela quis interceder desde a primeira hora, mas 8 anos se passaram até que em espírito, André Luiz pudesse perceber o auxílio e ser resgatado. Até aquele momento ele relata, né, tinha todas as suas sensações físicas preservadas, né, respirava um ar ambiente, estava num ambiente diferente, né, em geral, na narrativa dele, um ambiente à meia luz, né, ouvindo imprecações, sendo perseguido no dizer dele, né, e particularmente sendo chamado de suicida, o que deixava ele muito aborrecido, né? E ele veio a entender depois o motivo, mas o fato é que apenas depois de bastante tempo ele pôde, e diria relativamente bastante tempo, porque a condição de permanência em regiões de purgação, como a que ele estava, varia, né? Pode chegar a séculos. Então, 8 anos talvez nem seja tanto tempo. Quizá a gente possa ser feliz de passar mais ou menos tempo, esperamos passar menos. Mas a situação é que, embora toda a relevância do trabalho que André Luiz, na condição de médico, de destaque no plano terrestre, teve, e que viria a saber que, por troça, como está escrito na obra, né, ele fazia atendimentos durante 15 anos da sua clínica médica, ele atendeu graciosamente a 6.000 pessoas. Mas ele não atendia muito por ideologismo ou por, assim, com aquele sentido do atendimento fraterno. Atendia numa situação até meio convencional, mas o fato é que o bem está a nosso favor em qualquer circunstância. Então, ainda que sem
sem atender de forma plena, ele foi muito beneficiado em função também desse trabalho. E desses 6.000 atendidos, 15 deles intercediam, ainda encarnados, em benefício de André Luiz. E ele recebeu essas orações, que eram, no caso desses 15 particularmente, eram frequentes, né, que tinham uma emanação fluídica que alcançou, eram as preces, né, existem dentro do nosso lar, na organização das atividades, um departamento de análise e seleção de preces, e isso já estava catalogado em benefício dele, também a par da intercessão da sua mãe. Então ele é levado a um ambiente hospitalar, cujos atendentes, não necessariamente, como ele vai entender, eram profissionais da medicina, porque não só entendamos no plano espiritual, mas também entre nós, encarnados, enquanto espíritos, né, o título, aqui damos muito valor, ele tem o seu valor, porque ele demonstra a conclusão ou o encaminhamento, né, de um estudo, que você até aquele momento empreendeu, amealhou conhecimento, e isso tem seu valor, sem dúvida. Mas, na condição de auxiliares de Jesus, ele mesmo nos ensinou que não são os títulos acadêmicos ou os títulos nobiliárquicos do mundo que conferem legitimidade para a ação em nome de Jesus, mas é o desejo sincero, a boa vontade de servir onde quer que seja. E foi o que aconteceu com ele também. Jesus deu-nos o exemplo, né, ao montar o seu colégio apostólico, como também relatado aqui na página, com pescadores simples, com, por exemplo, Mateus, que trouxe para a gente um dos evangelistas, né, que era um homem mais culto, né, um cobrador de impostos, de vida mais segura financeiramente, e buscou, né, era multidisciplinar, né, no jargão atual, né, a equipe de Jesus. E assim também as equipes de atendimento, né, no serviço fraterno são assim, não se pede o título, né, das realizações no mundo, mas principalmente o desejo sincero de servir. E esse desejo, é interessante notar, ele não é algo que a gente consiga, como a gente consegue aqui, através do verniz social, né, da possibilidade da retórica e, eventualmente, da postura. A gente consegue, muitas vezes, se fazer passar por, né, ou deixar uma impressão diferente da que é de fato. E André Luiz aprendeu, nesses primeiros anos, né, no plano espiritual, que há meios, né, inclusive meios por equipamentos, mas não é esse o caso, né, de espíritos mais sensíveis perceberem as nossas reais intenções. Por exemplo, no caso dele, assim que ele, na sua convalescência, se sentindo melhor, ele desejou, ainda por um impulso da sua vaidade, servir na condição de médico, porque afinal ele estava ali no meio de um ambiente hospitalar, já de certa forma recuperado, tonificado, né, pela alimentação que recebeu e por ter sido recebido fraternalmente, energia vital, né, na sua condição de espírito, ele se colocou na condição de servir como médico, pensou, né, imaginou. E, inclusive, foi ao ministro Clarencio para solicitar que trabalhasse nessa condição. Mas, já na ocasião da entrevista, ele teve a oportunidade de ver um método interessante que o Clarencio usava, porque ele fazia a entrevista em pares. Então, ele chegou lá, tinha uma senhora já
para ser entrevistada na frente dele, ele aguardou, foram os dois juntos, e na entrevista, essa senhora pedia para que o Clarencio permitisse, né, intercedesse em seu favor, para que ela pudesse voltar à crosta, e aqui fazemos um parêntese, né, dizemos crosta, para diferenciar, não é à toa, né, a gente usa essas expressões que muitas vezes o Espiritismo consagra, porque quando falamos do planeta Terra, nós estamos falando de várias dimensões, né? Nosso lar está numa dimensão do planeta Terra, né? Então, a crosta é a dimensão que nós estamos hoje, né? Então, a condição de vida ambiente é essa que nos proporciona viver hoje muito mais do que vivíamos há não muito tempo atrás, né? Hoje a expectativa de vida no mundo, a média é 76 anos, muito maior do que há pouco tempo. E esse progresso é bem característico da evolução dos indivíduos e dos planos que nós habitamos, né? Então, o planeta, de fato, está evoluindo, né? Então, o André Luiz desejava solicitar que trabalhasse nessa condição, mas tendo sido, de certa forma, obrigado, né, a acompanhar a entrevista da irmã que o antecedeu, ele ficou, de certa forma, se desmotivou, porque ela pedia que ele intercedesse a seu favor para que ela voltasse à crosta e auxiliasse os seus filhos, enfim, se colocando numa posição, enfim, chorosa, e que, evidentemente, a gente respeita, tanto quanto Clarencio respeitou, mas ele não teve, apesar, é claro, do carinho, da atenção dispensada, ele lembrou a ela, né, quantas oportunidades já lhe haviam sido dadas de servir e conseguir meios próprios para que tivesse condição de interceder, né? Já havia lhe oferecido, e aqui é relatado, 6 oportunidades de serviço em diferentes departamentos, diferentes atividades, e a todas as 6 ela respondeu argumentando que infelizmente não era possível, era um chefe que não, enfim, que era muito, que cobrava demais, era uma situação que era insuportável, eram pessoas que, enfim, que não tinham educação, e ela argumentando, enfim, depois de 6 anos, lá em nosso lar, instalada, capacitada para servir, ela tinha amelhado apenas 304 horas de serviço, o chamado bônus hora, né, cuja a qualidade não se confere apenas pelo número de horas dedicado, mas as horas podem ser qualificadas, né, a depender do serviço, do sacrifício, mas que corresponde, naquele plano, nosso lar, é uma colônia que fica no umbral, né, numa região intermediária, né, num plano que é o nosso plano, né, de dificuldades, enfim, e que o recurso, esse recurso bônus hora, é um recurso de uso comum, como é explicado aqui, talvez não dê para a gente entrar, mas o fato é que ela tinha dedicado-se muito pouco, né, ao serviço, em seu benefício. 304 horas em 6 anos, dá menos de 1 hora por dia, né? E ela havia passado muito tempo nos campos de repouso, foi-lhe permitido, mas não teve iniciativa do trabalho edificante. Então, Clarencio não pôde, senão pedir que ela refletisse sobre aquilo que haviam conversado para que, né, em uma outra oportunidade, ela voltasse. André Luiz, então, já estava desmotivado, mas já estava lá, não podia voltar atrás. E ele já havia, com o espírito já um pouco mais elevado, lido, antes que André Luiz falasse parte dos seus pensamentos, né, o que o levara até ali, e pede para que André Luiz falasse. Ele tenta se esquivar,
mas no final das contas ele ainda mantinha esse desejo íntimo, né, de trabalhar na condição de médico. E ele ensinado que o serviço ele aparece, né, quando o trabalhador está pronto, e os títulos que o mundo lhe conferiu não seriam necessariamente revalidados nesse primeiro momento, né? Então, ou seja, ele trabalharia naquilo que fosse possível, né? É claro que foi muito mais profundo, mas o fato é que ele entendeu que deveria servir, né, na condição que a tarefa aparecesse. E foi o que aconteceu. Ele veio, então, a servir, enfim, no início, como um auxiliar que, muito dedicado, rapidamente conseguiu ascender, né, na sua condição de trabalhador, ali na seara de Nosso Lar, mas o fato é que ele viu o valor do serviço nas menores coisas. Foi levado a chamadas câmaras de regeneração, que era a área da primeira chegada dos espíritos mais perturbados em Nosso Lar, e lá ele encontrou o ensejo para ser útil, que foi uma grande alavanca para ele. Comentei sobre a condição de ministro de Clarencio, que Nosso Lar é uma cidade espiritual de médio porte, né, atualmente, à época, e a gente está falando aqui de 1938, né, que foi o tempo em que André Luiz chegou a Nosso Lar, tinha 1 milhão de habitantes, né? Naturalmente que hoje em dia uma urbe, né, uma cidade muito maior. Mas o fato é que existia uma estrutura, né, de atuação de 6 ministérios, né? São ministérios que iam da regeneração, né, que fazia esse primeiro atendimento aos espíritos recém-chegados, agraciados com essa oportunidade também de serem acolhidos, o auxílio, né, que era um estágio seguinte, né, de adaptação àquele plano, a comunicação e os ministérios cujas atividades se ligavam a questões mais elevadas, o Ministério da Elevação, o Ministério da União Divina, cujos trabalhadores, para postularem, né, uma vaga nesses ministérios, deveriam ter uma elevação um pouco maior, experiência, enfim. O fato é que há uma organização, 12 ministros em cada ministério, portanto 72 ministros em Nosso Lar, uma organização hierárquica, havia uma governadoria que centralizava os trabalhos administrativos, sim, né, de arquivamento, enfim, de controle. Havia 3.000 pessoas trabalhavam na governadoria. E havia um governador que, naquele ano que André Luiz chegou, completava, na ocasião, 114 anos de governo em Nosso Lar. 114 anos. Mas a gente pensar na nossa condição atual, né, seria um autocrata, né, porque 114 anos vai ter gente bradando que isso é uma autocracia, né? Ministros, enfim. E é muito, muito peculiar que há um caso que é relatado logo no início do livro, que fala sobre, não sei se vocês vão se recordar, a questão da alimentação em Nosso Lar. Que já aquela época em que André Luiz chegou, ele se deparou com uma alimentação mais sutil, quer dizer, ele tomava caldos reconfortantes e fluídicos, vinha uma alimentação mais frugal, mas nem sempre isso foi a realidade de Nosso Lar. Nosso Lar passou por uma fase bem conturbada no início da gestão desse atual governador, atual época, né? Que por uma necessidade de saltar, né, de patamar,
no campo da alimentação, foi institucionalizada uma alimentação mais sutil. À época, podemos imaginar, né, que se alimentavam de carne, né, carne animal, no seu plano, isso está relatado, né, que inclusive nessa ocasião, né, de dificuldade, de transição, foram 6 meses que o governador impôs, né, porque sofreu muitas resistências, principalmente nos ministérios ligados ao atendimento de espíritos mais conturbados, né, na regeneração e no auxílio, não só com a contraposição não era só, né, no argumento, na palavra, também, mas houve revolta, houve motim, né, e isso baixou o padrão vibratório da colônia. Enfim, tiveram que ser tomadas decisões mais graves, né, de proteção à estabilidade, né, daquela colônia, que afinal se situava num lugar, numa região, a gente fala lugar, né, mas que enfim, é a região em que se localizava de conturbação, como que um oásis, né, em meio à desolação, e foi necessário uma ação enérgica, não menos fraterna, não menos carinhosa, solidária da parte do governador, mas enérgica, severa, no sentido de coibir ações que diz Lísias, né, que acompanhava André Luiz e coloca isso aqui, foi necessário porque aqueles espíritos que estavam especialmente ligados às matemáticas, né, aos estudos mais vinculados à razão, eles eram os mais resistentes e levantavam os argumentos mais intrincados, né, para evitar que essa transição acontecesse. E então o governador colocou um decreto de que se passaria 6 meses toda a colônia se alimentando de eflúvios do sol, e uma série de alimentações mais sutis, sucos de fruta enfim, generalidades, e aboliu a alimentação da carne, enfim, da carne animal, frango, imagino, não tem essa riqueza de detalhes, isso fica para a gente, mas é fato que os animais estavam presentes em nosso lar, não só nessa questão de nos auxiliar, como aqui também, né, nos auxiliar na nossa nutrição, mas também como auxiliares dos trabalhos que geralmente eram feitos. Cães, aves, eram também moares, eram utilizados nos serviços, são utilizados, né, nos serviços de atendimento aos espíritos em regiões mais trevosas. E também se cedia, né, se sacrificável para a nossa alimentação. Então, o que dizer, não é? Ele precisou funcionar nessa condição rígida, mas todos viram, passados os primeiros meses, o acerto da decisão, e isso trouxe mais estabilidade e um patamar novo, né, para a colônia. E não por acaso ele estava há 114 anos na direção, porque era o que mais trabalhava, né, utilizava o seu dia de folga, os domingos, para trabalhar, porque no dizer de Jesus, né, e ele procurava colocar isso em prática, né, o pai trabalha até hoje, eu também, e ele fazia disso, né, a sua vivência. E dizia sobre a organização de nosso lar, porque um número muito grande de trabalhadores, mais à frente a gente vai ver que 100 mil pessoas trabalhavam nos teares, na fabricação de sucos, né, no plantio, na colheita de frutas, de legumes para alimentação, e a todos era garantido
o acesso à vestimenta e à alimentação, né, respectiva e necessária à sua subsistência, graciosamente, no sentido de que estavam convalescendo, estavam recebendo o auxílio que se fazia possível e merecido, enfim, seja por intercessão, seja por merecimento próprio. E a todos era garantido esse mínimo. E àqueles que trabalhavam, a possibilidade de, por exemplo, né, adquirirem uma casa, que era uma casa que era de uso coletivo, era um usufruto, na verdade, mas que Dona Laura, que é uma personagem aqui que acolhe André Luiz, né, na sua residência, esclarece que o seu marido, que a precedeu na chegada ao nosso lar, houvera trabalhado com afinco, dedicação, amealhado 30 mil bônus hora para adquirir a residência da família, confortável, simples, mas que abrigava a família de Lísias, Dona Laura, que depois detalhado com mais cuidado aqui no livro. O fato é que, para se ter acesso, né, a realizações outras, o serviço é indispensável, né? Acesso, inclusive também a recreações necessárias, importantes, em geral vinculadas às artes, né, à dramatização, à música, e há também uma questão muito interessante, que é o chamado Parque das Águas, né, que tinha um trabalho vinculado ao Ministério da Elevação Divina, da Unificação Divina, que era a fluidificação das águas. E há uma passagem interessante, e isso fica para os estudos e para que ainda vão ser descortinados, né, é que havia o rio chegava a nosso lar, né, dentro desse parque que era gerido pelo Ministério da União Divina, e os trabalhadores responsáveis por magnetizar a água, que iria seguir seu curso, né, cortando a cidade do nosso lar, daí a importância da água, mas é relatado que esse rio seguiu seu curso, né, deixava nosso lar, e no dizer de Elísias, né, que esclarece esse ponto, ele seguia em direção à terra, à crosta. Sabe lá onde vai chegar o rio, mas é fato que, de alguma forma, esse manancial, e aí a gente vai saber da importância da água, não por acaso, né, utilizamos a água como meio importante de fluidificação, de transmissão de energia, e aqui nos nossos ambientes a gente pretende receber o benefício da água fluidificada, porque é um meio importante de assimilação e transmissão de energia, né? Então esse trabalho é interessante e de alguma forma somos beneficiados por rios. O nosso lar fica nas imediações ali de Itaperuna e Campos, próximo, portanto, daqui do Rio, né? E é uma referência, né? A gente brinca que o nosso lar é uma colônia de referência, mas certamente a gente também, pelas demais obras, conhece aqui outras colônias que são cidades. E essa é a grande questão, porque não por acaso o codificador escolheu para 2 capítulos iniciais do que eu considero a obra principal da doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2 e o capítulo 3 falam dessa realidade que é fundamental para a nossa vida, que é a realidade da vida futura. O capítulo 2 meu reino não é deste mundo, né, que é uma passagem que Pilatos, né, já ultimando, né, o trajeto de Jesus à crucificação, pergunta se Jesus era rei, porque ele foi acusado, né, de se portar como rei dos judeus.
essa era a acusação que pesava sobre Jesus. A gente imagina e sabe, Jesus foi condenado, evidentemente, de forma simplória, injusta, e não se vergou a essa situação, né, como governador espiritual do nosso planeta, mas é fato que ele foi, Pilatos, no princípio, não via motivo para crucificar aquele homem. E faz diretamente a pergunta, que feria a acusação. Sois reis? E Jesus fala, tu dizes, né, sou o rei, mas meu reino não é desse mundo. E Kardec vai introduzir como a pedra de toque do Evangelho de Jesus, a vida futura, dizendo que a vida futura, a expectativa, o conhecimento da vida futura, que para nós corresponde conhecer, né, esse desdobramento na vida, no plano espiritual, ele é fundamental para o nosso proceder hoje. Né? Hoje, com o conhecimento, com o desenvolvimento da fé raciocinada, né, que é capaz de facear, né, a ciência em qualquer tempo da humanidade, né, essa razão, né, que vai nos dar a certeza da continuidade da vida, isso é fundamental, é um aspecto fundamental do ensino do Cristo. Né? E após, no capítulo 3, Kardec traz aquela passagem em que Jesus se refere às muitas moradas na casa do Pai, que está anotada no Evangelho de João, né? Jesus diz, não se turbe vosso coração, né? Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. O fato é que Jesus afirma categoricamente que há planos habitados, há mundos habitados. E é evidente que a época não lhe era dado e nem seria proveitoso desdobrar isso. Não por acaso, né, elege o Consolador prometido que a seu tempo viria esclarecer todas as coisas, revelar e lembrar o seu ensino, que é essa a função principal do Espiritismo. Portanto, está consagrado no Evangelho, na Boa Notícia, né, a Boa Nova, esses aspectos fundamentais da doutrina. Né, a continuidade da vida, a pluralidade dos mundos habitados. E o que André Luiz descortina, e a gente vai ter sempre oportunidades renovadas de estudar e compreender melhor, é que a vida no plano espiritual essencialmente não difere da nossa vida neste plano, porque é a mesma vida, não é outra vida, é a continuidade da vida. Né? Hoje vergamos esta veste, né, com a sua densidade, né, é característica desse plano, e numa personalidade, né, que nos reveste. Né? Mas a nossa essência é perene. Né? Não vamos nos recordar das vidas anteriores nesta, e também não por ocasião da nossa morte, imediatamente, nossa passagem, né, para um outro plano, não vamos nos recordar prontamente das vidas pregressas. Certamente isso não é proveitoso e não é um condão de mudança de plano que faria isso. Tanto é que uma última passagem que me ocorreu agora, muito interessante sobre esse aspecto, é a visita que André Luiz faz à sua mãe. Sua mãe que intercedera por ele, o coração maternal, né, que muitas vezes e muito adequadamente, né, colocado na condição de esteio das sociedades. Né, a mulher na condição de mãe, né, tem essa tarefa gloriosa, né, de ser o sustentáculo das famílias e compartilhar com o homem essa condição de
da educação, da instrução dos filhos, a mulher ela tem esse papel destacado, né, inúmeras vezes. E a mãe de André Luiz intercede por ele, pelo seu marido, pelas mulheres, né, que estavam a perturbar o seu marido ainda, já no plano espiritual, tem uma compreensão superior e está num plano existencial ainda superior ao nosso lar. E André Luiz, no seu primeiro dia depois do serviço árduo, né, que ele se encontra com o trabalho, ele tem a oportunidade de se desdobrar e ir a um outro plano e deixar a sua veste daquele plano de nosso lar, descansando e se manifestar num plano superior com uma face perispiritual mais sutil, ainda mais sutil, né? Essa é a realidade da vida espiritual. Essa organização física que, por ocasião do desligamento do espírito, o organizador biológico, né, na expressão do Hernani Guimarães Andrade, esse modelador, ele tem camadas, né? E essa revelação importante desse desdobramento de André Luiz no plano espiritual dá a dimensão do quanto isso é realidade e que a gente não se apegue não só a essa veste, mas também no plano espiritual imediato a vida tem desdobramentos vários. Então vamos ficar, né, com essas informações, né, vamos nos arregimentar, né, nossa boa vontade, nossa disposição em continuar estudando, mas principalmente, fundamentalmente, continuar nos vinculando ao trabalho, né, nobre. Em primeiro lugar, nas nossas famílias, né, com nossos filhos, enfim, nossos pais, honrando pai e mãe, né, o fundamental. Em segundo plano, na sociedade, né, se vinculando aos movimentos, aquilo que está a nosso alcance, a nossa casa espírita, né, e dando a nossa contribuição. E assim, certamente, vamos edificar uma condição favorável para quando chegarmos no plano espiritual. Que Jesus permaneça com todos nós. Agradeço a atenção de todos. Que fiquemos em paz. Então, reunidos em pensamento, em intenções, desejamos elevá-lo a nosso Pai, Criador, soberanamente justo e bom, em agradecimento pela feliz oportunidade da acolhida nesta casa espírita, em agradecimento às renovadas oportunidades que a vida nos oferece. Temos hoje condição de refletir sobre motivos nobres da nossa existência, de valorizar tudo quanto temos recebido, a bênção da família, dos pais, filhos, irmãos consanguíneos e ainda mais irmãos em humanidade,
que desejamos abraçar fraternalmente e funcionar como ferramentas da tua lei, observando ao nosso Mestre, Jesus Cristo, que nos ofereceu um manancial de ensinos, mas fundamentalmente de exemplos, e que seja o nosso desejo de hoje e sempre fazermos o melhor que nos for possível para concorrer para o nosso aperfeiçoamento e, consequentemente, para o aperfeiçoamento do nosso planeta. Abençoa a todos aqueles que passam por nosso pensamento. Abençoa aqueles que têm a nobre missão de conduzir os povos e que recebam do nosso coração as mais sinceras vibrações de acolhimento e os sinceros votos de que sejam felizes em suas escolhas e que encontrem inspiração em nosso Mestre de forma a bem conduzir as suas obrigações, tanto quanto nós desejamos permanecer contigo hoje e sempre. Graças a Deus.